Eu acredito em tua palavra que foi semeada no coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não quereis ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Povo amado, povo querido, que nos acompanha aqui pelas nossas redes sociais, que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube e agora também pelo Instagram. Nós queremos a nossa família Betânia aqui presente. Eu quero convidá-los a trazer essa imagem na memória comigo. Tente imaginar comigo esse trecho bíblico hoje, do Evangelho, porque ele é do capítulo 21 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. E o capítulo 21, ele é colocado no Evangelho como um apêndice, como um epílogo. Ele é anexado ao Evangelho do próprio João para trazer uma experiência forte da manifestação do Cristo ressuscitado. Então, veja, esse capítulo 21 começa dizendo que os discípulos estavam reunidos e Pedro disse assim: eu vou pescar. Já tinha passado toda a paixão, ele já tinha passado toda a morte, toda a parte dos milagres com Jesus, a missão de Jesus, tinha acompanhado todo o Horto das Oliveiras, já tinha negado o Senhor 3 vezes, já tinha visto ele morrer no alto de uma cruz, e de já sabia que o Senhor tinha sido enterrado, colocado no sepulcro, e agora, desanimado de tudo aquilo, um pouco desanimado também diante daquilo tudo que estava acontecendo, ele diz assim: vou pescar. O que significa dizer vou pescar? O que Pedro era antes de ser um apóstolo? Ou seja, eu vou voltar para a minha vida, vou voltar para a minha vida velha. E olha que bonito, porque quando Pedro diz vou pescar, ele está dizendo com essa atitude: olha, tudo que nós vivemos foi em vão. Porque o que nós vamos fazer daqui para frente se realmente aquele que nós seguíamos morreu e morreu de forma tão brutal?
Mas é engraçado que, veja, ele estava pescando, e engraçado que o texto bíblico diz que ele estava dormindo na barca e estava nu. E de repente eles veem alguém ao longe, no primeiro momento eles até acham que é um fantasma, e quando ele chama, quando ele reconhece que é Jesus, ele se veste rapidamente e diz: Senhor, eu quero ir até o teu encontro. E aí ele se lança no mar, Jesus diz: vem, e ele se lança no mar e vai. E depois, mais tarde, eles realizam a pesca, né? A pesca, e diz que é a pesca, mais uma vez, a pesca milagrosa. E quando eles vão para a praia, quando eles estão já na praia, diz que o Senhor já estava esperando eles com uma fogueira acesa. E ele diz assim: ô Pedro, traz algum dos peixes aí para a gente poder assar e poder comer juntos. E aí eles vão lá e eles escolhem, os apóstolos têm que ajudar eles a trazer da barca, eles ajudam, e lá eles fazem o banquete. E no meio daquele banquete, Jesus, depois que eles acabaram de comer, eu imagino a cena, e a cena era muito forte para mim, porque é como se Jesus chamasse: Pedro, vem cá, preciso trocar uma palavrinha com você. Porque eu acredito que não foi na frente de todos os outros que aconteceu. Jesus chamou Pedro, trouxe para perto, começaram a caminhar na praia, e aí Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E aqui a gente tem que entender que o grego, ou melhor, ele tem 3 expressões para falar de amor. Existe a expressão eros, que significa o amor erótico, o amor carnal, o amor sexual. Existe o filia, que é esse amor de irmão amor de amizade, amor de companheirismo. E existe a palavra ágape, para dizer amor, que é o amor decisão, que é o amor sacrifício, é o amor entrega total, sem reservas. É o amor que entrega tudo, é o amor que dá tudo, é o amor que é ao ponto de ir à cruz, como foi Jesus, a partir de assumir um projeto de vida e a partir de assumir uma proposta de vida por inteiro. E aí Jesus pergunta no primeiro momento para Pedro, pergunta em ágape: Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde para ele: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu, filia, eu gosto de você. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E ele pergunta em ágape mais uma vez, se ele é capaz de entregar tudo por ele. E ele responde ainda em filia. E aí, pela terceira vez, Jesus não pergunta mais em ágape. Aqui Jesus pergunta em filia: Pedro, tu gosta de mim? E por que Pedro se entristece? Porque Pedro sabe que até naquele momento ele ainda não estava preparado para entregar tudo. Mas ele diz assim: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que o tanto que eu te amo. Tu sabes que hoje eu gosto muito, muito, muito de você. Mas eu quero um dia te amar em ágape. Eu quero um dia dar tudo para você. Mas hoje ainda não consigo. Então Jesus termina dizendo: apacenta as minhas ovelhas. E aqui nós temos é maravilhoso observar isso, porque pensa a cabeça de Pedro. E olha a cura interior que acontece no coração de Pedro naquele momento, como o Senhor prepara e olha para cada um de nós e vai ao nosso encontro. Eu acho que essa imagem trazida hoje nessa casula representa muito Jesus, que não quer alguém perfeito, mas Jesus que olha para a realidade minha e sua e diz assim, olha no fundo dos olhos e diz: filho, filha, tu me amas? Porque, como Pedro negou 3 vezes, Jesus reafirmou
mais uma vez, 3 vezes, a missão e o convite à entrega total ao amor. Ou seja, aquilo que tinha sido rompido foi reconstruído agora. Até porque Jesus não fica revivendo, fazendo que a pessoa reviva o passado. Ele não vai lá cutucar como a gente faz. Ah, tá vendo? Tu me negasse aquele dia. Ah, tá vendo? Tu esquecesse de mim. Ah, tá vendo? Tu me dissesse aquilo aquele dia. Ah, tá vendo? Tu desobedecesse. Olha, tu não visse tudo que eu fiz? Tu não visse os milagres que eu fiz? Não visse as curas que eu fiz? Tu não estava comigo? Tu não devia ter me duvidado nunca, porque duvidar de mim nunca, porque tu é onde estava mais perto de mim? Jesus não fez assim. Jesus, pelo contrário, perguntou se Pedro estava disposto agora a amar de novo. E amar com aquele mesmo. Porque, veja, disse a vocês que Pedro era um pescador. Quando Jesus chamou, Pedro estava fazendo o quê? Pescando. Olha, deixa essas redes aí e vem ser pescador de homens, pescador de gente, pescador de vocação. Onde é que Jesus foi reconstruir de novo o laço com eles quando Pedro estava pescando, dormindo e nu? Quando ele não tinha mais referência nenhuma. Quando ele estava perdido. Quando ele estava desanimado. Mas engraçado que olha aqui, olha as resistências. Quando Jesus pergunta a primeira vez, o que Pedro faz? Pedro se faz de durão. Ah, eu não posso demonstrar fraqueza. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu gosto de ti. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Mas quando Jesus pergunta a terceira vez, aquela máscara cai por terra, porque ele tem que assumir a fragilidade dele e dizer assim, eu não sou o cara tão forte que eu aparento ser, ou que eu mostro para as pessoas. Eu sou mais fraco do que eu imagino. E essa fraqueza me fez caminhar errado e até duvidar dessa minha missão, dessa vocação. E por isso, Senhor, hoje, tu sabes que eu gosto de ti, mas eu quero te amar. E aí é rompido a muralha e o muro que afastava realmente o coração de Pedro de Jesus, para não em Jesus em relação a Pedro, mas de Pedro de se encontrar realmente em Jesus um espaço, alguém para se entregar em ágape por inteiro. Não sei se eu consigo me fazer compreender, mas aqui, para vocês perceberem que quantas vezes nós agimos assim também. Nós olhamos para as pessoas e dizemos, não se preocupa, isso não é nada. Não, vou dar conta. Não, olha, isso não me atrapalhou em nada. E no fundo lá dentro tem uma ferida gigante que a gente vai escondendo e vai dizer, não, eu sou forte o suficiente, eu vou aguentar. Não, eu vou tentar sozinho. Não, eu tenho que me testar, eu tenho que provar para ver se eu consigo mesmo. Quando no fundo a gente sabe que a gente já não tem mais toda essa força. Não porque essa força não nos pertence mais, mas porque agora ela não está ainda canalizada para o lugar certo. Não é que Pedro não tinha força, mas aquele momento não estava canalizada para o lugar certo. Por isso tenho muito receio quando alguém chega a dizer, não padre, porque eu tenho que sair, porque eu tenho que testar mesmo. Eu tenho que testar se eu consigo lá fora, sozinho, tentar. E vocês sabem como isso muitas vezes é autossabotagem. Quando a gente vai e fica testando os próprios limites só por testar. E a gente vai se passando por alguém que não sente dor, que a gente não tem problema, a gente vai passando por alguém que é durão, alguém que supera as dificuldades, que nada e ninguém vai nos abalar, que para nós está sempre tudo bom. E a gente sabe que não é assim. Quantos buracos a gente já entrou, quanto a gente já sofreu, quanto choro a gente já engoliu, ou quanto a gente já chorou escondido, por passar muitas vezes por durão. Quantas mentiras a gente já inventou
para não mostrar para o outro que a gente errou. Quantas mentiras a gente já inventou para não ter que dizer, me perdoa, ou eu te perdoo. Pedro negou 3 vezes. Não é porque não via em Jesus uma resposta, mas porque ele teve medo. Ao ponto de até chegar a desistir do Senhor e voltar a pescar. Louvado seja Deus, o Senhor não desiste de mim e de você, como não desistiu de Pedro. Louvado seja Deus, o Deus proporciona momentos, como proporcionou por Pedro, com a fogueira pronta, para que a gente possa trazer o peixe, celebrarmos juntos e demonstrarmos o nosso amor um pelo outro. Por isso, Senhor, continua confiando em mim e você, para conduzir na força do Espírito a sua igreja. Esse mesmo Pedro, qual negou 3 vezes, agora assumiu para o Senhor que gostava dele, que o amava, e recebeu ainda a missão de conduzir a igreja como o primeiro Papa de toda a igreja, sendo a sua representação do próprio Cristo na terra. Olha que forte, olha que bonito e que determinação. E sabe de uma coisa? Deus quer realizar essa mesma cura que realizou no coração de Pedro, no meu e no seu coração. Deus quer realizar essa mesma cura através da força do Espírito Santo, que nós vamos receber, que nós recebemos todo e cada dia, porque nós rezamos e pedimos o batismo, pedimos todo e cada dia rezando, mas que será renovada com toda a igreja no dia de Pentecostes, onde pediremos e clamaremos todos juntos a renovação de todos os dons, pediremos e clamaremos todos juntos a unção para que os seus frutos sejam reais e verdadeiros na igreja. E quando digo igreja, nossa vida, porque nós somos a igreja viva do Senhor. Isso não está distante a nós, pelo contrário, é vida da nossa vida. Por isso, família Betânia, é Jesus que olha nos nossos olhos, nos convida a caminhar para a praia e viva esses dias, essa noite, esse momento, e sussurra para mim e para você: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. Cuida do meu povo. Cuida daqueles que estão ao teu redor. E termina dizendo: segue-me. Eis o nosso caminho, eis o caminho do cristão, eis o caminho nosso de Betânia, eis o caminho da igreja. Seguir o Senhor na força do amor, revelada pelo Espírito Santo de Deus a cada um de nós. Que Ele nos dê essa força, que Ele nos motive e nos oriente, nos conduza nessa caminhada. A você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, aí do ladinho da tela tem um QR Code. Se você puder, faça agora nesse momento de ofertório também a sua oferenda, faça o seu momento de oferta. Estamos nesse tempo de pandemia ainda restritos, não estamos recebendo as pessoas aqui em casa, não estamos tendo os retiros e também as contas também nos apertam. Então pedimos a sua colaboração para que o legado deixado pelo Padre Léo continue também a ser vivenciado em cada um dos nossos recantos pela providência de Deus que se manifesta através de você também. Contamos com você e com sua generosidade. Deus abençoe.